E aí pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje resolvi trazer para vocês aí um conteúdo bem interessante e muito importante para a gente poder conseguir extrair o máximo de potencial das nossas imagens, tá? Que é o processo, né, de pós-produção, tá bom pessoal? Bom, então nesse vídeo aqui resolvi estar trazendo, né, um conteúdo bem prático para vocês, para estar mostrando como eu faço, né, os meus processos de pós-produção diretamente aqui no V-Ray, onde a gente vai sair desse nível de qualidade aí, tá? E a gente vai trabalhar a pós-produção nela até chegar nesse nível de qualidade, pessoal. Então, a gente vai fazer tudo isso, gente, aqui diretamente no V-Ray, tá? Então, a gente não precisa de Photoshop toda vez, né? A gente pode trabalhar, sim, uma ótima pós-produção diretamente aqui no V-Ray, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos dar início aí ao nosso tutorial, tá? Antes, queria te pedir, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre, né, ser avisado aí toda vez que eu publicar uma nova aula, como essa daqui que a gente vai ver hoje, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos dar início, pessoal. Bom, então fiz essa cena aqui, né, que é uma das cenas aí do nosso treinamento completo com o Render Pro, tá bom? Caso você queira, né, se interesse em conhecer mais sobre o nosso treinamento, tem um link aqui embaixo disponível para você poder acessar e conhecer, né, nosso treinamento Render Pro, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, olha só, fiz o render, tá legal, gostei do resultado, né? Ficou bem bonito, olha só, uma qualidade muito boa, né? Só que tá faltando alguns realces, né, gente? Então, por exemplo, né, a gente sempre tem que buscar, nesse primeiro momento, entender, no caso, enxergar aqui o que a gente está querendo evidenciar do projeto. Na verdade, o que faltou aqui para a gente poder realçar, né, para a gente poder trabalhar e deixar a nossa imagem com um pouco mais de impacto, tá? Então, de modo geral, apesar da cena ser uma cena noturna, eu senti que ela está muito escura ainda, né? Então, ao invés de eu ir lá mandar renderizar de novo, eu posso trabalhar alguns controles aqui na nossa aba, né, de pós-produção, que é essa daqui do cantinho, ó, Show Correction Control, tá? Então aqui tem alguns controles de correções para a gente poder estar utilizando e estar deixando, né, a nossa imagem aqui mais impactante, tá bom? Bom, de modo geral, o que eu gosto de estar fazendo que deixa, né, a imagem com um impacto maior? Então aqui, pessoal, como eu disse, eu quero deixar ela mais clara de modo geral, tá? Então para a gente poder deixar a nossa cena mais exposta, a gente pode vir aqui, ó, na aba de exposição, tá? E aqui a gente controla o quanto que a gente quer deixar a nossa cena mais exposta, né? Então aqui, ó, na aba Exposure, a gente pode clarear ela ou pode escurecer mais ainda, olha só, tá? Então aqui, de modo geral, como eu quero deixar ela mais clara, né, eu vou aumentar bastante esse valor aqui, ó. Então vou aumentando aqui, sem muito exagero, né? Vou deixar aqui, por exemplo, eu acho que 1.5 já ficou interessante. Olha só. A gente pode até ir controlando aqui e vendo a melhoria que a gente teve, né? Olha só, antes e depois. Bom, ficou legal, gostei. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aqui, pessoal. Às vezes, quando a gente aplica, né, esse valor aqui de exposição, a gente pode ter alguns estouros na cena, tá? Por exemplo, aqui no carro, ó, eu percebi que ele ficou mais exposto. Ele perdeu algumas informações ali. Então, provavelmente, ele teve um estouro ali na iluminação. E para a gente ver, né, se teve estouro na iluminação, a gente pode vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, que é o Force Color Clamping, tá? Então, clicando nele, a gente tem aqui, ó, no render, evidenciado as áreas que ocorreram, né, algum estouro ali da luz. Então, olha só, ele marca aqui para nós, ele marca aqui com algumas manchas, né, em diferentes tipos de coloração, todas as áreas aqui da cena que estão estouradas, tá? Então, para a gente poder controlar esse estouro, a gente tem aqui a opção Highlight Burn, onde a gente pode clicar aqui, ó, e diminuir, até a gente eliminar os estouros da cena. Olha só que legal. Já resolvemos, né? Então, deixa eu desabilitar ele aqui. Só que percebam, pessoal, que a nossa imagem ela ficou um pouco lavada, né? Então, a desvantagem de utilizar o Highlight Burn é que a gente, de modo geral, deixa a cena um pouquinho mais lavada mesmo, tá bom? Então, olha só, antes e depois. Bom, para a gente recuperar um pouco, né, das áreas que ficaram sem contraste, a gente pode trabalhar aqui o contraste da cena também, ó. Então, aumentando os valores, a gente vai deixando a nossa imagem mais contrastada novamente.
certo? E diminuindo, né, a gente elimina o contraste da cena, tá? Aqui eu gosto de trabalhar valores sutis, por exemplo, 0,05 ou 0,1. A gente vai aplicando e testando, né, para ver como é que tá ficando aqui na cena. De modo geral, já deu uma realçada, né? Olha só, sem o contraste e agora com o contraste. Então a gente deu uma contrastada boa aqui na cena das áreas claras e das áreas escuras, né? Então ficou interessante assim. Gostei de ver esse resultado, tá bom? Bom, nesse ponto aqui, a gente pode fazer o que, né, pessoal? A gente pode vir aqui nas curvas. Então clico ali, ó, habilito ela, tá? E aqui a gente pode trabalhar, pessoal, também esse efeito do contraste com um pouco mais de precisão, tá? Como assim? Se eu clicar aqui, ó, nessa pontinha, ele vai habilitar essa bolinha aqui para nós. E essa bolinha, se eu levar ela aqui para cima, eu vou estar evidenciando no projeto as áreas mais claras, né? Então a gente vai reforçando ali, ó, a iluminação. Se eu jogar ela para baixo, olha só, a gente vai eliminando as áreas claras, né? Então a gente vai deixando a nossa cena mais escura, tá bom? Bom, como o meu objetivo é deixar mais claro, né? Eu vou elevar um pouquinho aqui o valor dela, deixar mais ou menos por aqui, e a gente vai mexendo e observando, né? Se está ficando do nosso agrado ou não, tá? Então vou deixar mais ou menos por aqui, ó, em 0,5 e 0,8 mais ou menos, ok? Observando esses valores, tá, pessoal? Então deixei aqui 0,5, 0,8, ficou legal. Percebe que ela ainda está um pouquinho escura, a gente pode vir aqui, ó, nessa parte de baixo, aqui a gente consegue trabalhar as áreas escuras do projeto, tá? Então como que funciona? Aqui, jogando para frente, a gente vai ter mais realce nas áreas escuras, né? A gente vai contrastar mais. Se eu jogar aqui para o outro lado, a gente vai eliminar as áreas escuras, olha só. Então a gente tem aí esse jogo também que a gente pode estar trabalhando, tá? Então aqui eu vou colocar em ponto 10 e ponto 2, quero eliminar um pouco das áreas escuras da nossa cena, tá bom? Vou deixar mais ou menos aqui, ó, ponto 10 e ponto 2 e beleza, ficou legal. A gente pode fazer um comparativo, né, para ver como estava antes e como ficou agora depois do ajuste. Então habilito e desabilito, ou melhor, desabilito, né, e habilito ele para a gente ver como é que está ficando. Então, ó, já ficou legal, né, a gente clareou bem. A gente ainda está com uma perca, né, de contraste aqui na cena, mas a gente ainda não precisa se preocupar com isso, tá? Porque a gente vai controlar ele de forma mais precisa através de um LUT, que a gente vai ver agora para que serve, né, gente? Então, olha só, o LUT, a gente pode habilitar ele, clicar aqui. O LUT, o que ele é, pessoal? O LUT, a gente pode carregar arquivos que são como se fossem filtros, né? Sabe aqueles filtros do Instagram? Que a gente pega, aplica ele ali, ele já traz uma pré-definição para a nossa cena, e aí a gente vai escolhendo diversos filtros para a gente ver como que a imagem está ficando. Então, o LUT é bem dizer isso, pessoal, é um filtro de pré-definição de imagem. Então, ele já traz ali algumas informações para a gente poder trabalhar em cima da nossa imagem, tá? E olha só, se a gente clica aqui, ó, em Load, ele vai abrir um diretório, né, para a gente poder estar escolhendo qual LUT que a gente quer. Só que, para tanto, né, você precisa ter aí os arquivos de LUT para você estar fazendo uso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já tenho vários, né? Esses aqui são os arquivos de LUT que a gente disponibiliza para os alunos Render Pro, tá? Mas caso você não tenha, o que você pode fazer também? Você pode vir aqui no navegador e digitar, né? Por exemplo, LUT. Pode ser esse aqui, ó, LUT Kim Amland. Que é um LUT bem utilizado, tá, pessoal? Geralmente na parte de representação de projetos. Esse LUT aqui, ó, Kim Amland, ele se dá muito bem, tá? A gente consegue extrair uma qualidade muito boa dele, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Aqui, a gente vai abrir, pode ser esse primeiro aqui, ó. E a gente vai procurar, né? Na verdade, a gente vai dar uma garimpada aqui para ver se a gente consegue encontrar esse LUT. Então, aqui, ó, eu sei que tem nesse fórum aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal, achei, ó. Então, só baixar, vou baixar esse aqui, ó, linear, certo? Espera ele fazer o download, tá? Ok, vou extrair ele aqui, certo? E beleza, ó, ele veio aqui com 3 opções, né? Vamos ver como cada uma delas se comporta, tá? Então, vou vir aqui, ó, na nossa cena e vou carregar elas. Vou pegar qualquer uma, né? Vou pegar esse aqui primeiro para a gente testar. E olha só, pessoal, aplicou aqui já para nós, né?
Só que está muito claro, né? No caso, estragou aqui a nossa imagem. Bom, primeira coisa, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte, quando a gente carrega um LUT aqui no V-Ray, a gente tem que desmarcar essa opção aqui, ó, Convert to Log Space, tá? Então, desabilito ela e olha só, agora sim ficou interessante, né? A gente tem aqui, ó, nesse LUT, a característica principal dele é evidenciar as áreas de contraste, tá, pessoal? Então, olha só, como a gente estava sem o LUT e como ficou com o LUT. Só que está muito forçado, né? Então, a gente pode ter o controle aqui também, ó, do quanto que a gente quer aplicar esse LUT na nossa cena. Então, vou reduzir bem, vou colocar aqui, por exemplo, 0,4. Ok, já ficou mais sutil, né? Então, a gente tem aqui o resultado antes e depois do LUT. Olha só, parece que deu mais vida, né? Ficou bem legal, gostei bastante. E a gente poderia estar explorando, né? Por exemplo, eu vou pegar o 2 para a gente ver. Ó, aqui ele realçou ainda mais o contraste, tá? Vou pegar aqui o 3. O 3 vai ser mais forte ainda. E olha só, antes e depois do LUT. Bem legal, né, gente? Então, o LUT, a gente tem esse filtro aí que a gente pode estar utilizando, né? Claro que cada LUT ele traz a sua característica. Nesse caso, vamos testar aqui alguns da biblioteca Render Pro, né? Então, vou pegar aqui, ó. Tem vários, né, pessoal? Vou tentar pegar um aqui que eu acho interessante. Vou pegar esse de contraste aqui, ó. Contraste Hard. Clico nele. Olha só. Vamos ver antes e depois. E deu uma realçadinha também no contraste, né? Bom, gostei bastante dele, para falar a verdade, hein? A gente pode aumentar um pouco mais a intensidade desse LUT. Vou deixar aqui 0,45. Ok, vamos testar outros, né? Então, vou vir aqui, ó. Eu peguei o contraste hard, né? Vou pegar o contraste soft agora, que seria esse daqui. Ó, esse aqui é um contraste mais sutil, né? Então, ó, antes e depois. Bom, ficou legal também, tá? E aí a gente vai testando, né? Para ver qual LUT fica melhor na cena. Vou pegar aqui um aleatório. Olha só, esse aqui deixou a nossa cena um pouquinho mais esverdeada. Antes e depois. Certo? Vou pegar aqui um outro. Ó, esse aqui também ficou interessante. Antes e depois. Vamos pegar aqui embaixo um. Ó, Noir Off Day. Também dá um resultado legal. Olha só, bem bonito, hein? Antes e depois. Esse aqui também ficou um contraste bem interessante, tá, pessoal? Então, o LUT é isso, pessoal. Você carrega o arquivo e vê o efeito visual que ele dá, né? Olha esse aqui, ó, ficou meio esfumaçado, né? Também um efeito bem, no caso ele é mais artístico, tá? Poderia estar sendo utilizado também. Bom, eu gostei desse contraste soft aqui, vou usar ele nessa cena, tá bom? E os LUTs, pessoal, a gente pode encontrar eles com muita facilidade na internet também, tá? Basta você digitar aqui, ó. Por exemplo, eu digitei LUT King Amland, que era um que eu já conhecia, né? Já sabia como encontrar. Mas você pode digitar, ó, Look Up Table, que é o significado de LUT, né? Então, você digita aí Look Up Table, e aí vai ter vários, gente. É só dar uma procurada aqui, ó. Pode digitar Look Up Table, LUT, Download. Então, olha só, pessoal, apareceu vários aqui, né? Vamos procurar aqui algum, né? É interessante você olhar o site, né? Ver se ele é confiável também. Esses cuidados adicionais aí que a gente sempre precisa ter buscando coisas na internet, né, pessoal? Então, vamos lá. Ó, aqui tem o da Sony, né? A Sony, a gente sabe que é de confiança, né? Então, vou clicar aqui nele. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Sony LUTs. Aqui, ó, LUT B. Alistair Chapman. Vamos baixar ele, vamos ver como que é esse LUT aqui. Ok. Ó, tem várias versões, né? Vou pegar isso aqui, ó, com a compatibilidade maior. Clico em Download. Ok, vamos abrir aqui a pasta. Olha só, fez download aqui para nós. Vou extrair. E beleza. Vamos ver se é compatível também, né? Ó, veio várias opções aqui e todas compatíveis, tá, pessoal? Formato .cube. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, SketchUp. E vamos fazer um teste deles, né? Então, vou pegar aqui na pasta. Vou entrar aqui. E, ó, tem vários, né, pessoal? Vamos abrir um por um para ver como que ele se comporta, né, na cena. Vou clicar aqui em abrir. E, ó, interessante, né?
Vamos ver aqui outro. Vou pegar esse. E aí eu acho que vai só variando a exposição, né? Mas o formato dele, bem dizer, é bem parecido. Tá bom? Então, assim, pesquisando, né, garimpando, vocês conseguem encontrar bastante coisa interessante na internet, tá, pessoal? Para nossa cena aqui, eu vou utilizar da biblioteca do curso Render Pro, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó, o contraste soft, que seria esse daqui, tá? Clique em abrir e olha só, bem legal, né, gente? Bom, é interessante aqui, já gostei bastante do resultado. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Aqui, ó, a gente tem uma ferramenta importante que seria o balanço de branco, né? Então, aqui a gente consegue controlar se a gente vai querer a nossa imagem mais fria, trazendo aqui, ó, para o lado esquerdo, né? Ou se a gente vai querer ela mais quente, jogando aqui para o lado oposto, tá bom? Então, aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais quente, já que mais ou menos em 7000, tá? Olha só, antes, depois, bem sutil, né, pessoal? Mas só para reforçar mesmo um pouco aqui a iluminação mais quente, tá? Então, vou deixar daquela forma. Bom, o que mais? A gente tem aqui, ó, Hue Saturation, né? Então, aqui nessa ferramenta, a gente tem o controle sobre a saturação do nosso projeto. Então, se a gente quiser, a gente pode estar realçando um pouco mais, ó, a saturação, deixando a nossa imagem mais saturada, ou a gente pode também tirar um pouco da saturação dela, deixando ela ali mais sem saturação, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de saturação aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, ponto 1. Então, digito ponto 1, ok. Deixamos aqui, ó, mais vivo um pouco, né? Na verdade, eu achei que ficou até forçado, hein, gente? Vamos ver aqui, ó, antes e depois. Ó, sem a saturação, com a saturação. Bom, não ficou muito forçado não, mas eu vou reduzir, tá? Vou colocar aqui, ó, talvez 0,05. Fica mais sutil e a gente não tem exageros ali na saturação, tá? Então, saturação, temos aqui, ó, o Color Balance. Color Balance, pessoal, eu não gosto de estar trabalhando, porque aqui, ó, a gente vai basicamente fazendo um balanço, né, das cores da nossa imagem e a gente consegue trazer, às vezes, um tom mais artístico para ela, né? A gente vai querer, ó, no caso, a gente sobrepõe, de fato, né, uma coloração aqui. Bom, não acho tão útil e não costumo estar utilizando, tá? Então, vou deixar ele desabilitado, ok? A gente tem aqui a aba do Levels, né? Então, aqui no Levels, a gente consegue também controlar as áreas claras da nossa imagem, bem como também, pessoal, as áreas escuras aqui, ó. Tá? Mas, de modo geral, eu acho que a nossa imagem já está bem equilibrada quanto a isso, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso resultado, tá? A gente pode forçar um pouco mais aqui do LUT. Vou dar uma forçadinha mais aqui no LUT, deixar aqui mais ou menos em 0,6. Olha só, antes e depois. Tá legal, né? Bom, beleza, pessoal. De modo geral, a nossa imagem já chegou num ponto aqui interessante, né? Para a gente poder salvar e, se quiser, fazer uma pós-produção no Photoshop também. Mas olha só, pessoal, a diferença que já deu na nossa imagem, né? A gente pode vir aqui, ó, desabilitar tudo, só para vocês verem o quanto de evolução que a gente teve. Ó, a gente saiu disso aqui, né? E atingiu já esse resultado aqui, ó. Olha só que legal. Bem interessante, né, pessoal? Bom, para a gente concluir, falta aqui a cereja do bolo, né, gente? Então, aqui ó, a gente tem um recurso muito importante também, dentro aqui do Frame Buffer, que é a nossa aba aqui, ó, de Bloom e Glare Effects, tá, pessoal? Onde a gente pode estar evidenciando mais os pontos, né, de iluminação aqui da nossa cena, tá bom? Então, olha só que legal. Eu vou ativar ela aqui, só ativo. E olha só, gente, já acendemos ali a nossa luz, né? Então, com essa ferramenta, né, o Bloom Glare Effect, a gente traz, ó, os glares, né, que seria ali responsável para a gente poder deixar mais evidente aí a iluminação de modo geral, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, Mode Effects Result. E aqui a gente pode ter o controle sobre eles também, tá? Então, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho. Vou colocar aqui, ó, 30. E olha só, ficou tudo mais aceso, né, por assim dizer. Na verdade, ficou até exagerado, né, pessoal? Mas aqui a gente tem esse controle. Vamos supor que eu queira aqui o tamanho de 15. Ok. A potência aqui, ó, de 10, eu acho que está interessante. Vamos ver 5. Deixa mais sutil. Ó, 5 também ficou legal. Posso deixar maior também, por exemplo, 50. Aí, ó, acendeu tudo.
Só que aqui ficou forçadão, né? Olha só a luz do carro aqui, ficou estourando. Essa aqui ficou forte demais, né? Ficou realmente gigantesca. Então, 50 aqui não seria um valor interessante, tá? Ou talvez a gente deixe 50, só que diminui o tamanho. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Ó, melhorou. A gente deixou forte, né? Bem evidente ali, ó. Em todas as luzes. Aqui do lado. Essa aqui que realmente está maior, né? Porque ela é, de fato, uma iluminação um pouco maior. Mas, no geral, todas ficaram bem expostas, né? Aqui no poste também. Olha só, a gente pode comparar antes e depois do efeito. Bom, gostei, pessoal. Vou deixar assim mesmo, tá? Aqui teria outros parâmetros também, que a gente poderia estar incrementando um pouco mais, olha só. Só que aí varia muito de testes, né? E para não deixar a nossa aula tão extensa, olha só, vou ativar todos só para vocês verem os efeitos, tá? Então, ó, aqui já deu um efeito bem diferente do que estava. E você abrindo, né, você consegue ter os parâmetros ali, onde você pode estar movimentando. Por exemplo, aqui, ó, no zoom, vou deixar o valor de 1. A gente deixa ele maior. Vou deixar aqui o valor de 3. Ele fica menor. A gente pode rotacionar. Vou colocar aqui, ó, 90, para ele ficar deitado. Ó, ficou legal também, né? Talvez está muito forte, né? Vou reduzir, vou colocar aqui 10. E ó, interessante também, né, pessoal? Mas aqui é porque tá todos ligados também, né? Então ele acaba ficando meio diferente. Você pode definir também o formato, né? Então vou colocar aqui, ó, esse formato. Ele vai modificando para nós, tá? Vou colocar o square. Ó, o square legal. Vou colocar aqui, ó, hexagonal. Hexagonal fica interessante também. Só que aqui tá muito forçado, né? Vou deixar aqui randomizado mesmo. Ok. Não gostei do efeito. Vou desativar ele. Eu acho que esse aqui fica mais interessante, tá? Então, vou deixar ali mesmo. Ó. Vou deixar aqui o valor de 50. Tava mais marcado, né? Talvez aqui o tamanho eu vou reduzir mais um pouco. Colocar 2. Talvez reduzir um pouco aqui na intensidade. Colocar 30. Aí a gente vai ajustando, né? Até chegar no resultado desejado. Esse aqui eu achei que já ficou interessante, tá? Então vou deixar exatamente dessa forma, tá bom, pessoal? Bom, com isso concluímos aí a nossa imagem, tá? Então quis mostrar aqui para vocês esse processo mais dinâmico mesmo durante a produção, né? No caso durante a pós-produção desse render aqui, que é o render aí que a gente desenvolve juntos do absoluto zero até as renderizações finais, tá? Então nesse caso aqui, ó, tô mostrando para vocês só a cena noturna. Mas no treinamento a gente aborda também diferentes tipos, né, de iluminação. Então, olha só, temos aí diurna, noturna, né, em outro período. E a gente vai variando, né, os climas aí também, tá, pessoal? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos aí fazer o comparativo final, né, do resultado que a gente tinha antes e o resultado que a gente atingiu agora aqui ao final da imagem, tá? Então, vou salvar ela aqui. Então, vou colocar aqui, ó, compós. Salvar. E beleza, pessoal. Vamos ver aqui agora, vamos comparar, né? Então, olha só, antes e depois. Só que perceba que ela ficou diferente, né? O que aconteceu aqui? Seguinte, pessoal, toda vez que a gente for salvar aqui no V-Ray e a gente estiver utilizando o arquivo LUT, a gente precisa habilitar essa opção aqui, ó, Save in Image, tá bom? E se a gente não habilitar ela, ele vai salvar a imagem, mas vai salvar ela sem o arquivo do LUT, tá? Eu vou deixar ele habilitado, vou salvar de novo. Vou colocar aqui, compós, ok. Então, finalizamos, gente. Olha só o resultado que a gente conseguiu atingir. Então, a gente saiu dessa imagem aqui e alcançamos esse resultado aqui na nossa pós-produção, tá bom? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí desse processo de pós-produção, tá? Bem dinâmico, bem tranquilo. Pratiquem, tá? Nunca deixem o render de vocês sair exatamente como ele foi renderizado, tá? Dá um tapinha ali na pós-produção que eu tenho certeza que você vai deixar ele com um ar muito mais impactante do que ele estava quando foi renderizado, tá bom? Bom, então me diz aí embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e comenta também o que você gostaria de estar vendo, né? Novos vídeos aí para o nosso canal para eu estar gravando um conteúdo exclusivo aí para vocês. Bom, então é isso e a gente se vê aí em um próximo tutorial. Até mais, pessoal!